Essa é a planilha de organização e planejamento financeiro. Assim que você entrar nela, você já vai ver um painel super visual com todas as informações que você vai precisar. O início e o fim do seu planejamento, todas as entradas e saídas e tudo que a planilha vai calcular automaticamente para você, como o máximo que você pode gastar com custos essenciais, qual é o mínimo que você deve investir, quanto que você pode separar para objetivos de vida e quanto que você deve gastar com custos variáveis. E para custos variáveis, ela não só calcula um limite mensal de gastos, mas também um limite diário de gastos. Isso é muito importante para o controle financeiro. Melhor do que ter um número mensal na cabeça para não ultrapassar, é ter um número diário. Assim você consegue ver se você está acertando no teu dia a dia. Além disso, a planilha te dá uma projeção das suas dívidas, os saldos do mês, com dívida e sem dívida, para você conseguir avaliar como está a saúde do teu fluxo de caixa e a situação das dívidas. São problemas diferentes que precisam ser tratados com estratégias diferentes. Cálculo automático também da reserva de emergência e ela vai te mostrar uma projeção do quanto que você vai ter investido no período selecionado se você seguir o plano corretamente. O primeiro passo é você vir aqui no painel de controle e instruções e setar a data de início do seu planejamento. O mês que você colocar aqui vai ser refletido na primeira coluna em diante. Então vamos supor que eu esteja iniciando o meu planejamento em março de 2026. Quando eu voltar para o orçamento mensal, a primeira coluna aqui vai ser março de 2026 e todas as outras vão ser atualizadas de acordo. O próximo passo é preencher a planilha com as informações da sua vida real para o primeiro mês do planejamento. Para sair do modo painel, é só você expandir todos os grupos de linhas e você vai estar livre para preencher com todos os itens e valores. Então aqui a gente deve preencher as entradas, os custos essenciais, os investimentos que estão sendo feitos, os objetivos de vida e os custos variáveis, assim como as dívidas. É só você vir aqui na outra aba de dívidas especificamente e preencher com as parcelas de cartão de crédito e demais dívidas. Feito isso, com tudo preenchido, a gente consegue ter uma noção clara de como que está a situação real da pessoa nesse primeiro mês, que é a realidade. Para voltar à visão de painel, é só recolher todos os grupos de linhas e a gente consegue enxergar de forma resumida o que está dando certo e o que está dando errado. Nesse exemplo, para uma renda total de 10.500, a gente vê que custos essenciais e investimentos estão fora da meta, assim como custos variáveis. Então, essa pessoa está gastando mais do que deveria com custos essenciais, o padrão de vida está um pouco alto, e com custos variáveis, e está investindo menos do que deveria. A gente também consegue ter a visualização das dívidas e do saldo do mês, sem as dívidas e com as dívidas. Aqui a gente percebe que o fluxo de caixa está até saudável, mas a gente tem dívidas que precisa tratar. E a planilha também já calculou o quanto que essa pessoa deve acumular para a reserva de emergência. Tendo uma noção clara da realidade, o próximo passo aqui é a gente projetar os próximos meses. E o que eu recomendo é você expandir a planilha e fazer essa projeção no próximo mês. Então vamos supor que as entradas permaneceram as mesmas, mas a gente precisa ajustar os custos, certo? Então vamos aqui repetir os valores de cada seção para a gente ver onde que a gente consegue melhorar. Entradas, ok. Custos essenciais, precisa melhorar. Não é muito. Nós temos uma meta aqui de gastos de 5.250 e estamos gastando 5.299. Das contas que eu consigo ver aqui, talvez uma oportunidade seja uma redução no valor do seguro do carro. Aqui caberia uma negociação. Se a gente conseguir reduzir isso para R$300, por exemplo, a gente já está dentro da meta. Investimentos, não tem jeito. A prioridade é estar dentro da meta. Então, vamos tentar os 2.100 para o próximo mês. Se não for possível, a gente vai aumentando até bater essa meta. Objetivos de vida. Temos espaço aqui para alocar um pouco mais de dinheiro, mas eu prefiro analisar o todo antes de aumentar esse custo. A gente ainda precisa organizar os custos variáveis e ver como que o saldo vai ficar com relação às dívidas. Aqui em custo variável, a gente consegue perceber que essa pessoa tem gastos com diarista, restaurante, pilates, academia, ingressos, presentes, vestuário. O que mais me chama a atenção aqui é o valor de R$1.290,45. Eu acho que há uma oportunidade aqui
de reduzir. Talvez essa pessoa possa gastar um pouco menos com roupas no próximo mês. Então, vamos supor que a gente consiga reduzir para R$ 800. Bem como restaurantes, talvez um pouco menos de saídas ou o uso de iFood. Se a gente reduzir para R$ 300, ainda ficamos abaixo da meta. Então, a gente teria que reduzir um pouco mais. Não vamos mexer em pilates nem academia, por enquanto, por ser uma prioridade de saúde. Talvez a gente consiga reduzir um pouco mais em vestuário. Se a gente conseguir fazer isso, a gente alcança a meta. Então, vamos voltar para o modo painel. E a gente consegue ver que para esse próximo mês, se a gente cumprir esses ajustes, a gente sai do vermelho nas metas e coloca tudo em ordem. Na análise de saldo, a gente consegue ver que a gente tem um saldo positivo no fluxo de caixa, mas nós temos dívidas para dar conta. Então vai ser esse saldo positivo que a gente vai utilizar para tratar as dívidas. Por isso que eu preferi não alocar mais dinheiro em objetivos de vida, por mais que a meta me permitisse. Existe uma prioridade aqui que vai ser tratar essas dívidas com o saldo positivo. Feito todos os ajustes e definidas as metas, é hora de fazer o planejamento, até o final do ano ou na projeção dos próximos 24 meses. E aqui o que você vai fazer é arrastar todos os valores que já foram definidos até onde você desejar. E assim a gente tem uma visão completa. Nesse caso aqui eu coloquei a projeção até dezembro de 2026, mas nada impede de eu colocar uma projeção até dezembro de 2027 ou mais se eu quiser. Mas, para efeito de demonstração, isso aqui já é o suficiente. Voltando à visão aqui do painel, a gente consegue ver exatamente como que vai ficar os próximos meses dessa pessoa. Então, a partir do momento que a gente setou as metas, está tudo dentro, de acordo, a gente pode começar a trabalhar essas dívidas com esse saldo que está positivo. Meta de reserva de emergência está setada com base no primeiro mês. Aqui a gente consegue ter uma projeção do quanto que essa pessoa vai ter investido em dezembro, por exemplo. Se ela seguir a meta, ela vai ter investido R$ 24.100. Então, não é toda a reserva de emergência, mas esse é um trabalho contínuo. Além disso, existem várias estratégias aqui que a gente pode fazer. Pode ser que nos próximos meses essa pessoa consiga baixar ainda mais os custos variáveis e fazer sobrar mais dinheiro. Aqui, por exemplo, a gente vê que existe uma crescente de saldo positivo e é isso que a gente quer cada vez mais. Esse saldo positivo a gente pode utilizar para continuar atacando as dívidas ou para investir ainda mais para acelerar essa construção de reserva de emergência. Então, se você está cansado de fechar o mês e não saber para onde que o seu dinheiro foi, esse é o próximo passo. Aproveita que o link está aqui embaixo.